aí no segundo dia de live, e a live de hoje é bem interessante porque a gente vai falar que você não precisa aparecer, sim, e eu vou explicar justamente por quê. O que acontece é que você precisa entender que a questão é posicionamento. Se você sabe como se posicionar, você não precisa estar aparecendo o tempo todo. Boa noite para quem tá chegando. Seja bem-vindo. Já aproveita se você tiver dúvida ou se você não estiver participando do grupo lá no WhatsApp. Obrigada, meu coração. Meu filho trazendo uma aguinha aqui. Então, para você aproveitar e entrar na live. E para você também entrar no grupo, para você estar participando e recebendo bônus. Sim, eu vou até mostrar aqui, ó. Todos os dias, hoje é o segundo dia, tem bônus 2. Depois, amanhã tem o bônus 3 e o 4 com ação de destrave. Para você entender o que tá te travando. É só uma partezinha do que eu quero entregar para você. Porque na segunda-feira começa o desafio para você destravar de vez. Quem tiver aqui, comenta para poder saber se o som tá bom, se tá ouvindo direitinho. Aparentemente parece que tá tudo ok, mas preciso do ok de vocês para poder saber se tá bom. Se eu aumento, diminuo o som. Mas a ideia é você entender qual que é o lugar e como que funciona a questão de você ter que aparecer o tempo todo. Por que você não precisa estar aparecendo e como que você destrava essas neuras para justamente saber o seu espaço. Boa noite, bem-vindo! Então, para participar do desafio, o link tá lá na bio, tá? E todo dia, quem tiver dentro do grupo tem direito ao bônus. O bônus é desbloqueado diariamente porque tem ação de destrave. Para você justamente aplicar o que tá te travando aí e entender como que funciona essas neuras para justamente conseguir avançar aí pro próximo passo. Então, o que eu quero trazer aqui hoje é justamente isso. Será que eu preciso ficar o tempo todo me expondo? Será que preciso o tempo todo estar aparecendo? Na verdade, eu tenho em mente o seguinte, que se você não tem vontade de aparecer, se você acha que não é necessário ou você não sabe como aparecer, então não adianta, porque você vai continuar travado ou você vai aparecer justamente por conta de uma trendezinha, vai estar aparecendo justamente por conta de algo que você viu de alguém e você tá querendo replicar. E isso é muito chato, porque você perde qual que é a sua essência, você perde qual que é o seu objetivo, o que você quer fazer aqui dentro. E aí quando você vai vender, quando você vai mostrar o seu produto, seu serviço, você fica ali e fala, tá, o que eu faço agora? Eu continuo seguindo a pessoa X, Y, Z que eu vi, fica replicando o tempo todo alguma coisa que de repente pode não dar certo pra você, ou vai dar certo em algum momento, vai pingar, que às vezes vai funcionar, às vezes não. Então não adianta você querer ir junto com a maré. Então às vezes não vai funcionar. Então é justamente isso que é o que trava, porque aí você fica querendo seguir o tempo todo. Igual agora, eu postei lá hoje para poder inclusive fazer um teste no ChatGPT, que são as tirinhas e tal. Eu dei 3 comandos e ele já gerou para mim. Então se eu ficar o tempo todo dentro dessas trends, o tempo todo querendo postar isso e não tenho um objetivo certo com o que eu quero entregar pro pessoal que tá me seguindo, não vai funcionar. Então é bem isso que você precisa entender. Qual que é o seu lugar? Você acha que você tem que estar o tempo todo aparecendo? Você acha que tem necessidade o tempo todo você tá querendo ser um influencer? Você quer ser um influencer mesmo? Influenciar os seus seguidores de que maneira? Qual que é a sua intenção? Qual que é a sua intenção também para poder vender? Funciona para você? Porque se você não souber a diferença entre essas duas coisas, entre você destravar e você continuar travado, você não vai conseguir saber quem são seus clientes reais, você não vai conseguir trazer clientes que realmente funcionam. Então, porque você fica travado, você fica pressionado a querer fazer o que todo mundo tá fazendo, né? Então aí não funciona. Boa noite, Ana. Então é bem isso.
quando você fica perdido e seguindo cada hora uma tendência, você trava o seu perfil. Você tem que saber direitinho como você quer entregar o seu produto dentro do seu momento. E aí você vai mostrando ali para os seus seguidores qual que é o seu posicionamento, porque as pessoas vão te seguir justamente por conta do que você faz ou não faz, porque isso também faz diferença. Então é aí a diferença entre você tá travado ou não, é questão de posicionamento. Se você cada hora tá seguindo uma tendência e não faz sentido pro que você tá vendendo, pro serviço ou pro produto que você tá mostrando ali, o pessoal vai parar de te seguir e vai falar assim, nossa, a Roberta cada hora tá mostrando um negócio. Então, é isso, é esse cuidado que você precisa ter. Eu vou até comentar aqui da Gabriele, que é a minha aluna. Boa noite. Deixa eu só comentar aqui. Gente, eu não vou deixar fixado o nome da live, porque eu acho que tá aparecendo aqui em cima. Pelo menos pra mim tá aparecendo. A live vai ficar salva, então quem estiver chegando durante a live ou precisar dar uma saída, não tem problema, tá? Ela vai ficar salva lá no feed. E quem não tiver ainda dentro do grupo, para poder pegar o bônus, tem que estar dentro do grupo. E esse bônus, cada dia eu coloquei uma atividade que eu chamo de ação destrave, para você simplesmente colocar em prática todo dia algo aí, para poder destravar alguma neura sua. Então tá bom. Quem quiser deixar o comentário depois, mais pro finalzinho aqui. Essa live é rápida, então... Mas para os 5 últimos minutos aqui, eu pretendo deixar para comentário, dúvidas do pessoal que tiver aqui. Então, fica à vontade. Pode mandar aqui ou na interrogação, não tem problema, tá? Então, voltando aqui, eu quero compartilhar a história da Gabriele, que ela é social media. E aí, a trava dela, que ela achava assim, Rô, eu tenho que aparecer o tempo todo. Ai, porque eu cuido dos perfis de várias pessoas, então eu também tenho que estar me mostrando, eu tenho que estar aparecendo o tempo todo. Não precisa. Então, quando o seu conteúdo aparece em vez de você, porque a partir do momento que você está incomodado porque tem que estar se mostrando o tempo todo, isso daí já tá errado, já não funciona pra você. Então, por isso que você fica travado, porque às vezes você quer ser algo que você não é, que é o que eu chamo de você criar um personagem, você viver uma vida que não é sua, porque você vê aquela pessoa que tá o tempo todo aparecendo, fazendo um monte de coisa, e aí você gostaria, ou nem sabe se realmente gostaria, mas porque ela tá fazendo e tá mostrando que tá chegando pessoas, porque às vezes a quantidade de pessoas, eu te falo também, a quantidade de pessoas que tá chegando num perfil que de repente tá viralizando ou tendo um fluxo muito grande de pessoas, não significa que ela tá vendendo. A gente sabe muito bem disso, porque um perfil que tá vendendo, ele tá mostrando coerência. Então tem tudo isso também. Quando a pessoa tá tentando várias coisas diferentes, eu olho lá e falo, tá meio perdido ali, tá um pouco travado. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Existe todo, né, um objetivo que você tem que saber aonde você está para você entender como que você vai chegar lá na frente. E aí a Gabriele tinha esse problema, porque ela fazia os vídeos, aí ela ficava toda forçada, se ajeitando e tal, não ficava à vontade, porque ela queria simplesmente replicar uma fórmula aí de alguém que ela viu, e aí cada hora ela ficava fazendo dancinha, não sei o que e tal, e aí entrava numa trend daqui, uma trend dali, e aí você fala, tá, mas você tá tendo novos orçamentos, clientes novos, interessados em querer que você cuide do perfil delas pra poder, enfim, né, tentar administrar ali. Ah, então às vezes sim, mas o pessoal reclama disso, daquilo, às vezes de valor, ou porque eles não gostam de algumas coisas que tem no meu perfil, tem gente que para de seguir, manda uma mensagem. Então, por quê? Porque tem gente estranha. Que às vezes a pessoa que vem pela trend, ela vem com uma intenção.
Ah, vim porque é piadinha, é legal, vou seguir. Aí ela viu que a pessoa não tá fazendo nada de humor, nada engraçado, divertido, ela para de seguir. Que ela falou, vim pela gracinha, pela coisa engraçada, e de repente a pessoa tá me empurrando. Então tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes o que acontece? A pessoa que tá o tempo todo aparecendo ali por conta de uma coisa que não é natural pra ela, que ela simplesmente tá fazendo porque, eu tenho que fazer porque todo mundo tá fazendo. Não adianta você aparecer por esse motivo, porque é justamente onde você vai travar, porque vai chegar uma hora que você não vai saber o que fazer, e aí você vai seguindo cada hora uma modinha, e aí na hora que você entrar com o produto pra venda, a pessoa fala, ih, ela tá querendo me empurrar o produto dela. Será que esse produto serve pra mim? Ah, não, que negócio esquisito, nada a ver, não quero comprar. Então tudo isso é questão de você saber se posicionar pra entrar na hora certa com o produto, com a intenção de venda, e a pessoa vai entender se aquele produto é pra ela, se de repente ela encaminha pra uma amiga, pra uma pessoa que ela viu que de repente precisa daquele produto. É assim que é a venda. Porque o que acontece? Aqui dentro da rede social, qualquer, seja Instagram, seja TikTok ou qualquer outra, tem essa questão de você vem sem saber se você precisa comprar. Às vezes você descobre que você precisa daquele produto, e aí não necessariamente você vai comprar daquela pessoa. Você vai pesquisar, que você fala, não, essa pessoa não mostrou credibilidade. Posicionamento é isso, porque você vai ter que sentir firmeza. E se a pessoa se mostra muito forçada, muito, nada a ver, aí você simplesmente fala assim, não, pra que eu vou ficar, acompanhando e querendo? Ela me mostrou, mas ela não me passou firmeza, não passou credibilidade, porque tudo isso pensa que são assim, pontinhos, coisas que as pessoas vão pegando de informações, vão colocando meio que numa gaveta, e aí chega no momento que ela vai tomar a decisão de compra, ela vai falar, acho que agora eu vou comprar com a Roberta, porque eu tô no momento e ela me mostrou isso e aquilo, ou o preço tá dentro do meu bolso. É tudo isso, porque são várias coisas. Então, quando a gente vai vender em rede social, você tem que saber se posicionar justamente para poder explicar sobre o produto. Você tem que saber mostrar como que funciona, inclusive a sua forma de trabalho, porque quando você for passar o preço, a pessoa vai falar assim, tá caro, tá barato. E aí esse caro e esse barato, geralmente ele vem com alguma ideia de alguma coisa que a pessoa teve sabe, quando ela coloca na cabeça, fala assim, nossa, tá caro porque eu vi em tal lugar esse mesmo produto. Ele tava na Shopee, sei lá, entendeu? Então, ele sempre vai querer comprar e às vezes vai fazer comparação com algo que tem ou não a ver. Se você não explica direitinho, não manda todos os detalhes, todas as informações, ele vai falar, isso aí tá muito barato, tá esquisito, não sei se presta, não é assim? Então, a gente desconfia. E se tá caro demais, também desconfia, que fala assim, nossa, será que é tudo isso? Então, para isso, que é uma das coisas também que serve o posicionamento, você mostrar e explicar de várias maneiras o seu produto. Você não precisa estar aparecendo, por quê? Porque vai entrar essa parte lógica, porque existe aquele cliente, no treinamento que eu ensino sobre a jornada do empreendedor, eu falo justamente sobre isso, que tem vários estágios que o empreendedor precisa entender para poder saber como que funciona a cabeça do cliente. Porque o mesmo cliente, ele pode observar aquela mesma imagem, aquele mesmo vídeo, aquele post que tá lá, e aí ele vai, em algum momento, sabe quando a gente tá distraída e olha uma postagem e você não repara, de repente, em algum detalhezinho, e aí você dias depois vê a mesma postagem, e aí você fala, nossa, eu não tinha reparado nisso. Aí você fala, nossa, sabe? Então é a mesma pessoa, nós somos assim. O ser humano é assim. Então às vezes a gente tá desligado, tá num momento que a gente não presta atenção. E às vezes a gente tá num momento que tá relax, tá mais de boa. E aí você presta atenção em tudo. E até para poder olhar os comentários, pra poder ter ideia se as pessoas
que estão ali estão falando bem ou mal daquele produto, o que está acontecendo, é isso. Então, às vezes, a gente precisa se colocar no lugar do cliente e aí é onde que entra o posicionamento para você parar para poder mostrar o mesmo produto de maneiras diferentes. Por exemplo, esse meu óculos que eu tô aqui, eu posso simplesmente agora entrar e falar, ó, gente, eu comprei esse óculos na Quero Óculos, eu tenho mais 2. Então é bem isso, porque aí você vai explicar e vai falar, gente, olha, esse meu modelo, não sei o que, tal. Então, explico. Aí depois eu quero vender esse mesmo óculos, aí eu entro com um outro contexto. É isso, vai mostrando, por exemplo, a caixinha. Fala, ele vem numa caixinha, então quando eu troco de óculos, a caixinha super protege. Aí ele vem com um lencinho, um sprayzinho. O sprayzinho ajuda nisso, não sei o que. Então, a pessoa vai em algum momento falar assim, não, eu já acabei de comprar um óculos, pra que eu vou prestar atenção nesse vídeo? Pula. Mas aí você entra com um vídeo e vai falando só do spray, por exemplo, ou só do paninho mágico. Tem um paninho que ele limpa sem precisar de spray. Então é isso. Quando você entra com um contexto para a pessoa entender, você vai se posicionar com relação ao que você está oferecendo de maneiras diferentes. Então é isso. O posicionamento é você entregar o seu produto, o seu serviço e mostrar tudo o que funciona para cada pessoa. Porque vai ter aquela que vai querer só o paninho. Vai ter aquela que vai querer o spray. Tem aquela que vai querer o spray com paninho. Vai ter aquela que vai querer o óculos. Vai ter aquela que vai ser igual eu, querer 2, 3, 4 óculos diferentes. Como se fosse uma roupa, né? Que óculos virou acessório. Então é muito disso, você entender como que funciona. A pessoa gosta de óculos mais básico. Ah, não, eu gosto mais de extravagante, colorido. Ah, não, eu quero um justamente para esporte que prende aqui atrás da orelha. Ah, e tem aquele negocinho também que prende aqui atrás. Meu marido geralmente usa para não ficar caindo assim, ele trava. Então, eles vendem também na ótica. Tem gente que não sabe dessas informações. Você fala, ah, mas é tão óbvio simplesmente oferecer um óculos? Não, não é tão simples assim. Porque tem gente, mulher principalmente, né, se preocupa com a estética do rosto, que ela quer que de repente apareça mais a sobrancelha, menos, gosta daquele mais delicadinho, ou aquele mais extravagante, ou aquele modelo da moda, por exemplo. A gente tá entrando no inverno. Qual óculos, né, qual modelo que tá entrando aí agora na moda? Tem cor específica para a estação, para você usar combinando, entendeu? É assim que funciona. E todo produto, existe esses clientes que buscam essas necessidades diferentes. Então, é justamente aí que entra você ter essa percepção de posicionamento. Você fala, vou me posicionar agora para poder explicar como que funciona, sei lá, o ajuste da perna do óculos. Fala, gente, seu óculos vive caindo no nariz? Então, existe um produto que você coloca aqui e ele segura, ele trava. Ah, você acha que incomoda? Não tem problema, a gente ajusta pra você todo mês, sei lá, sabe? Então, é isso. Procurar, porque tem cliente, aquele detalhista, que vai no detalhe, quer entender tudo antes de comprar, quer saber se de repente a loja é online ou se é loja física para ele ir lá na loja buscar, ou se de repente entrega lá no trabalho da pessoa. Ah, eu falei, tô viajando e de repente o óculos quebrou, preciso de um modelo rápido. Você tem um modelo assim? Né, para não ter que comprar aqueles de farmácia, por exemplo. Ah, entrego em 1 hora, fica pronto. Em 2 horas me manda a receita do óculos que eu entrego. Então, olha só quanta coisa eu já falei que dá para fazer de postagem com relação ao posicionamento do produto. E tudo isso é sem ter que colocar a cara dentro do Instagram. Então é exatamente isso que você precisa entender. Como que você vai se posicionar com relação ao que você oferece, com o que você vende. E através de encontrar maneiras de mostrar outras coisas que a pessoa quer no seu produto. Que ele não vai querer só o óculos, vai querer outras coisas que tem a ver. Ah, eu quero uma caixinha para transportar o meu outro óculos, para não amassar e quebrar ele lá, porque minha bolsa tem um monte de coisa, sabe? Vai ter aquela mulher que fala assim, ai não, eu quero uma caixinha bonitinha, combinando com pedrinha, não sei o que.
Entendeu? Aí, então aquele óculos que tem pedrinha e caiu a pedrinha, como que faz a reposição? Sei lá, sabe? Então são coisas que às vezes eu até brinco, porque existe também o posicionamento que faz através de enquetes, que você pode colocar as enquetes lá nos stories e pedir opinião, que eu sempre falo aqui, o pessoal dá risada, vocês comentam que falam, ai Roberto, que eu falo que o ser humano, por natureza, gosta de dar pitaco, não é? A gente gosta de dar palpite em tudo. Então coloca lá uma enquete, fala, gente, essa semana eu vou fazer promoção da pecinha que coloca aqui pra prender o óculos pra ele não ficar caindo. Então você fala, você quer uma reserva? Ou conhece alguém que toda hora tem que ficar arrumando o óculos assim porque ele cai? Essa pecinha é pra você. Ou, sabe, eu vou fazer a semana da pessoa que não quer a pecinha, mas o óculos fica caindo, só quer ajustar a perna aqui pra ficar justinho. Acabou. E aí você fala assim, ai gente, que besteira. Aí a pessoa que vai achar que é importante, ela vai votar lá, ela vai dar a opinião dela, pode fazer um story e também explicando o que afeta, porque no final a pessoa meio que fica com um cacuete, né? Que toda hora ela tá arrumando o óculos tá caindo, ela tá arrumando. O meu, ó, graças a Deus, né, não cai porque tá ajustado. Mas é tudo isso, é questão de você entender a necessidade do cliente e encontrar o seu posicionamento para justamente não te atrapalhar nessa necessidade de, sabe, essa busca que o povo tem de falar, o tempo todo eu tenho que ficar aparecendo, tenho que ficar toda hora me mostrando. Não precisa. E eu já provei aqui hoje nessa live. Então, como essa live é rapidinha, já batemos aí, ó, 24 minutos de live. Então, a ideia é justamente trazer pra você esse puxão de orelha e explicar que não existe a necessidade de você estar aparecendo se você não quiser. Se você ainda não tá no grupo lá no desafio, clica no link lá da minha bio. Agora eu vou entrar lá no grupo para poder enviar o bônus do dia 2, porque ó, todo dia tem um bônus para você retirar lá no grupo com uma ação de destrave, para você destravar aí alguma neura que você tem aqui dentro do Instagram, para você conseguir vender com clareza, com leveza, algo que não vai fazer você pirar. Essa que é a minha proposta, para poder funcionar direitinho e você conseguir vender tranquilamente. Amanhã vai ser o terceiro dia aqui da live. Já aproveita para poder compartilhar também com o pessoal que tem alguma neura aí de falando assim, ai, nossa, meu perfil tá flopado, ai, tô pensando em criar um perfil novo aqui no Instagram, e esse perfil meu aqui não vende por nada, eu tô realmente travada e não funciona. Então, já dispara aí pra alguém para poder ajudar essa pessoa. Semana que vem começa o desafio. O desafio tem atividade todo dia para você destravar e desbloquear esse perfil. E eu tô provando aqui todos os dias com essas lives que você não precisa aparecer todo dia se você não quiser. Tem 1001 maneiras para você conseguir vender, mostrar o seu produto e o pessoal vai entender exatamente como funciona. Então corre lá, o link tá lá na minha bio. Amanhã eu aguardo aqui vocês para minha terceira live aqui da semana.